Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt para vocês. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a introdução, né? Ou seja, o princípio para poder entender os transtornos de anemia, né? Esses transtornos, está dentro de transtorno hematológico. Então, a gente vai revisar aqui os elementos figurados do plasma, os elementos figurados e o plasma, a gente vai conhecer, vai lembrar os valores de laboratório, entender o hematocrito. E a gente vai ver o mecanismo da eritropoetina, também a gente vai ver a parte de etiologia das anêmias, que tudo isso aqui é o assunto introdutório para que depois a gente fale de anêmia, tá? Provavelmente amanhã eu dê duas aulas, eu dei a anêmia e a primeira aula de hemolinfóide ou vasculite. Estou pensando qual aula eu vou dar, se eu vou dar a aula de vasculite ou vou dar a primeira aula de hemolinfóide. Então, o que a gente precisa saber sobre os elementos figurados, né? Então, isso aqui é muito importante. Lembrando que o professor vai falar de... vão haver vários termos que a gente vai falar, né? Por exemplo, a granulocitoses, que está relacionado com o quê? Ou seja, uma lesão específica nas células leucocitárias, né? De um grupo específico. Então, para isso, a gente precisa saber quais são as séries leucocitárias, a granulocítica e a agranulocítica. Então, os elementos sólidos estão divididos em leucócitos, que são os glóbulos brancos, glóbulos rojos, que são os eritrocitos, e as plaquetas. Dentro dos leucocitos, a gente tem os polimorfos nucleares, são os granulocíticos, neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Eu já estou deixando organizar de acordo com o número de lobulações. O neutrófilo tem 3 lobulações, histologicamente, o eosinófilo tem 2, e o basófilo ele está todo unido, todo próximo, né? Isso é importante para a gente poder descrever depois os aspectos histológicos de cada patologia. Os agranulocíticos, que são os monomórficos nucleares, que é o monocito, linfócito B e linfócito T. Dentro dos eritrocitos, a gente tem o reticulocito, que é o eritrocito jovem, e o eritrocito, que é o glóbulo rojo maduro. E as plaquetas, que a gente também pode chamar de trombócitos, né? Por isso que a gente vai falar depois de trombocitopenia, né? Ou trombocitose. Lembrando que a gente pode usar elemento forme para dizer que são células sanguíneas. Lembrando que cada glóbulo rojo pode ter até 280 milhões de moléculas de hemoglobina, né? O que vai maximizar o transporte de gases. A gente tem que lembrar que o plasma ele vai ter um componente líquido, sólido e gasoso, né? O líquido está composto de mais de 90% de água. O sólido, a gente tem proteína plasmática, mais importante é a albúmina, produto de desejo, hormonas, enzimas, eletrólitos, nutrientes e outros componentes, tá? Aqui na parte dos gases, a gente tem oxigênio e o dióxido de carbono, certo? Isso é o que compõe o plasma. O valor do hemograma, eu digo para vocês que isso aqui vai acabar sendo cobrado sim ou sim. Lembrem sempre que hematocrito é dado em porcentagem, né? A gente sempre fala, a porcentagem significa, por exemplo, se está 45, né? 45% significa que eu tenho 45 mililitros de hematias em 100 mililitros de sangue, tá? É só um parênteses para a gente poder entender o que significa o porcento, tá? Então, porcentagem é o quê? Significa a quantidade em mililitros de hematias em 100 mililitros de sangue. Então, a gente já sabe que o homem é de 43 a 50, na mulher é de 38 a 44. E aí estão os outros valores. Talvez o valor, assim, tenha que, ou seja, os valores que eu vou dar mais ênfase são os valores que o professor deixou bem claro que ele vai acabar cobrando, que é hematocrito, leucocito, que é de 5.000 a 9.000 milímetros cúbicos, as plaquetas, que é de 150 a 450 milímetros cúbicos, neutrófilo tem que saber 55 a 65%, linfócito 25 a 35%, reticulocito, que é de 0,5 a 3%, bom, enfim. Aqui, depois, na terceira coluna, a gente tem VCM, que é o volume corpuscular médio, que ele é muito importante para a gente poder entender a morfologia quando a gente está vendo a parte de, ou seja, transtornos de tamanho e forma, tá? Do glóbulo rojo. Então, esses são os parâmetros que eu vou sugerir para vocês, são os mais importantes. Se eu estiver Wilson, falando... rapidão. Sim, pode falar. Esses valores aí estão retirados de qual bibliografia? Você lembra? Baines. Isso é do Ah, Baines. perfeito, perfeito, beleza, valeu. Aí a gente tem o que a gente precisa entender para poder explicar o valor do hematocrito. Então, o valor do hematocrito é dado pelo quê?
o valor do hematocrito eu já sei que é igual. Se a gente pegar um tubo de ensaio, né, da amostra de sangue, colocar numa centrífuga, rodar os 3.500 rotações por minuto, eu vou acabar tendo um grupo de células que vão ficar sedimentadas, ou seja, mais ao fundo do tubo de ensaio, que esse é o concentrado de eritrocitos. E depois eu tenho o quê? Eu tenho uma linha muito tênue, né, de glóbulo branco e plaqueta, e depois os elementos estão mais superficiais, é o que a gente vai dizer que é o plasma livre, tá? O plasma que é livre de células. Então, como é que a gente vê o hematocrito? É a altura dos eritrocitos da altura total dos componentes do sangue. Tá? Então, tipo assim, se eu pegar... Lembra que a gente falou 100 ml? Por que a gente fala 100 mililitros? Porque o tubo de ensaio tem 100 mililitros. Então, por exemplo, assim, na hora que eu coloco na centrífuga e tudo mais, qual é que vai dar o tamanho? Ou seja, a altura deu, por exemplo, de 100 mililitros deu 40. Então, a gente sabe que aquilo ali é 40%. Isso aqui, em 40% de 100 mililitros é o que eu tenho de hematocrito, certo? Então, aqui é o concentrado de eritrocito. E isso aí a gente vê pela altura que a gente vai encontrar justamente. Eu estou explicando isso aqui porque tem alguns detalhes que são sumamente importantes para a gente poder entender depois o processo, tá? Que também o professor já deixou bem claro que ele pode chegar a pedir. Lembrando mais uma vez que o sangue vai se dividir em plasma e elementos formes, né? A gente já está careca de saber essa parte. Quais são as variáveis que podem alterar o hematocrito? Então, eu tenho coisas que aumentam o hematocrito e tem coisas que diminuem o hematocrito. Lembrando que quando eu estiver falando de aumento do hematocrito, o sangue está mais hemoconcentrado. E quando eu tenho o hematocrito diminuído, a tendência do sangue está mais diluído ou pela ausência, literalmente, né? Ou seja, se eu não tenho glóbulo rojo, vai acabar ficando mais, obviamente, vai ficar mais diluído, porque vocês lembram que o glóbulo rojo ele tem uma propriedade, né? Se eu tiver muito glóbulo rojo na circulação, ele vai deixar a circulação mais viscosa, mais enriquecido o fluxo, né? Então, só para a gente poder fazer esse enlace com o que a gente já viu de patologia 1. Lembrando que aqui a gente tem o que vai variar, aumentando o hematocrito, polissemia vera, a eritrocitose secundária, né? A pessoas que vivem em grandes altitudes, por exemplo, é o melhor exemplo que tem de eritrocitose secundária. Ou seja, lembrando que eritrocitose é um termo técnico que a gente utiliza para falar da maior concentração de eritrocitos no sangue. Secundária é uma causa adjacente, então, por exemplo, uma pessoa que vive em grandes alturas, ela vai sofrer isso, né? Por quê? Porque ela vai estar... Depois a gente vai ver mais adiante, mas vai ter um papel aí muito importante da hipóxia, que vai estimular a eritropoetina, que vai acabar produzindo a hiperplasia funcionante da médula óssea para poder repor, quer dizer, na verdade, aumentar a concentração por causa de pouca disponibilidade de oxigênio no ar atmosférico. A desidratação, uma pessoa que está desidratada, ela vai ter menos quantidade de líquido, ou seja, vai estar mais concentrado. O estresse físico, a exposição prolongada e o calor extremo também vão acabar aumentando o hematocrito, tá? O que diminui o hematocrito? As anêmias diminuem o hematocrito, a hidrêmia, que seria a sobreidratação, né? Ou seja, também a pessoa aí ela está colocando que está colocando mais líquido, ou seja, está deixando mais diluído. Quando eu tenho uma perda de sangue aguda, e na gravidez, né? Por causa de consumo. Aqui é muito mais o consumo do que qualquer outra coisa. A fórmula leucocitária, então a gente tem que lembrar que a fórmula leucocitária, isso aqui também vai ser cobrado, tá? Tem que lembrar que leucopenia é quando eu tenho diminuição dos linfócitos, leucocitose quando eu tenho aumento dos leucócitos, ou seja, quando eu tenho neutropenia, diminuição dos neutrófilos, neutropília quando eu tenho aumento, basofilia quando eu tenho aumento do basófilo, eosinofilia quando eu tenho aumento. Lembrando que a gente já viu aqui de patologia 1, né? Se eu tenho um aumento de neutrófilo, a tendência é que esteja aqui seja um micro-organismo intracelular, né? Ou seja, pode ser intracelular, pode ser extracelular, depende. Basofilia está mais relacionado com alergia, processo alérgico, e eosinofilia está mais relacionado com a parte de parasitismo, quando é uma eosinofilia importante, tá? Lembrando que o laboratório pode falar de desviação esquerda, isso está querendo dizer que eu tenho maior produção de células de defesa. Células sanguíneas da origem, então a gente já sabe que, ou seja, as células primordiais normalmente vão vir da medula óssea, né? O glóbulo rojo vem da medula óssea, os leucocitos vêm da medula óssea e as plaquetas vêm do megacariocito, é a única que é diferentinha, né?
mas todas as demais vêm da medula óssea, e o megacariocito vem da medula óssea. Rapidamente, para a gente falar a função de cada um, então a gente tem os leucócitos, que a gente tinha falado antes, né? Que, assim, eu só coloquei os principais, tá? Porque, tipo assim, pode ser que alguém diga assim, Wilson, e neutrófilo só participa de micro-organismo intracelular? Não, pode participar de micro-organismo intracelular, mas a gente está colocando aqui o suprassumo, o mais importante. Porque, por exemplo, assim, o eosinófilo a gente está colocando que é específico de parásito, mas ele pode aumentar em alergia, por exemplo. Então, só para a gente ter a noção do que, assim, coloquei direto o que é o mais importante, o que é o destaque, tá? Mas, assim, levando a ressalva que eu posso ter um aumento de eosinófilo, não ser parásito, ser alergia, ser um processo alérgico, tá? Então, só cuidado com isso. Então, o neutrófilo, a gente tem, quando a gente tem presente micro-organismo intracelular, já seja bactéria, já será vírus. Eosinófilo, quando a gente tem parasitismo. Basófilo, em presença de alergia, lembrando que são da série granulocítica, porque tem grânulos no seu citoplasma, são polimorfos nucleares. Os monocitos, linfocito B e linfocito T, são monomorfos nucleares, são da série granulocítica, porque não apresentam grânulos no seu citoplasma. Dentre eles está o monócito, que tem a função macrofágica, lembrando que o monócito é como um macrófago circulando no sangue, na sua forma inativa, depois ele fica ativo e vira macrófago. O linfócito B, que é a resposta humoral, e o linfócito T, resposta celular. Isso aí já está dentro da resposta imunológica, né? Propriamente dita. Aqui vai ser importante lembrar que, por exemplo, o eritrocito, basicamente, a função dele é transporte de gás, e aqui a gente tem várias explicações do quadro clínico do paciente. O paciente, por exemplo, o paciente tem anemia aqui, que ele vai sentir fadiga, cansaço. E tem cansaço, porque não está chegando oxigênio suficiente, né? Já seja pela diminuição de produção de glóbulo roxo, já seja por não ter glóbulo roxo suficiente circulando, e não dá basta e acaba tendo esse tipo de problema. Então, isso é, inclusive, até um recurso, Deus é perfeito, né? Isso é um recurso próprio que nós temos que o quê? Se a demanda está muito alta, a tendência do nosso organismo sentir cansado e a gente querer dormir. Porque quando a gente dorme, a gente está no estado basal, diminui os consumos, né? E todo mundo já sabe que a função da plaqueta é participar do processo de coagulação, certo? Então, isso vai acabar sendo bem importante. Lembrando que aqui a gente tem o quê? A gente vai ver os órgãos hematopoéticos. Então, na primeira semana tem saco vitelino, no segundo trimestre, gestação, fígado, baço, glândula linfática, no último trimestre, a eterna, vai ser a medula óssea, né? Então, e lembrando que a partir do segundo trimestre, gestação, o fígado é o principal, o baço e o glândula linfática são coadjuvantes. O mecanismo para esclarecer o mecanismo de ação da eritropoetina, lembre sempre que a eritropoetina é um fator de diferenciação celular, é um fator de crescimento. Então, quando eu tenho produção de eritropoetina, significa que eu tenho diminuição de oxigenação tecidual, né? Tem hipóxia, ou seja, a hipóxia vai estimular o rim a produzir eritropoetina e vai acabar fazendo com que ela seja um marcador importante na diferenciação das séries hematopoéticas para produzir glóbulo roxo, né? Então, a gente vê ali glóbulo roxo, aí vai formar eritroblasto policromatófilo, a chegada do reticulocito, o reticulocito continua, dura de 1 a 2 dias, que é o tempo que ele leva para poder chegar na corrente sanguínea, perde o núcleo e aí acaba se tornando eritrocito, né? Quando eu deixo de ter eritropoetina, por qualquer razão que seja, todas essas células aqui que estavam no processo de diferenciação celular vão à apoptose. Se não tiver presença de eritropoetina, vão à apoptose. Tá? Isso aqui é importante. Aqui a gente falou, inclusive, aqui o professor coloca que a eritropoetina ela alcança os primeiros eritrocitos vão ganhar a corrente sanguínea com 5 a 7 dias. Então, tem uma diminuição. Aqui o exemplo sempre, né? A ausência ou a diminuição de oxigênio atmosférico leva uma estimulação para produzir eritropoetina no rim, que vai alcançar a sua máxima concentração com 24 horas. Atua na medula óssea, produzindo os proeritroblastos, ou seja, aquelas séries que estão sofrendo diferenciação celular, e aí, com 5 a 10 dias, de 5 a 7 dias, começa a aparecer os primeiros eritrocitos no sangue, certo? Aqui é outra estrutura da hemoglobina, então a gente tem eritrocito, hemoglobina, ou seja, dentro do eritrocito nós temos 280 milhões de hemoglobinas. Cada hemoglobina apresenta 4 cadenas polipeptídicas. No centro de cada cadena polipeptídica eu tenho um grupo hemo.
No centro do grupo hemo tem o anídride de protoporfirina 9. No centro do anídride de protoporfirina 9 a gente tem ferro, e o ferro vai acabar auxiliando no transporte de oxigênio, certo? Quais são os requerimentos? O que a gente precisa para fazer um glóbulo rojo? Eu sempre digo que a gente tem que pensar o glóbulo rojo como uma receita de bolo. Então, o que eu preciso para fazer esse bolo, né? Eu preciso de ovo, farinha, né? Leite. Então, para formar o glóbulo rojo da mesma forma. Inclusive, hoje o professor falou uma coisa que eu achei engraçada. Ele falou que precisava de duas coisas. Na verdade, precisa de mais, né? Precisa no mínimo 5 coisas para formar o glóbulo rojo. Eu preciso de aminoácidos para poder formar a globina, eu preciso de ferro, né, que vai acabar sendo uma estrutura importante do anídride de protoporfirina 9 para formar o grupo hemo. Para a síntese de ADN, eu preciso de vitamina B9 vitamina B12, lembrando que vitamina B9 é ácido fólico, vitamina B12 é acetilcobalamina ou cobalamina, e o fator de crescimento e diferenciação, que é a eritropoetina, que é produzida no rim. Né? Então, na ausência de vitamina B9 e vitamina B12, eu vou acabar cursando com um tipo de anemia que a gente vai conhecer como anemia megaloblástica. Eu vou explicar para vocês mais adiante, tá? Mas isso fundamentalmente ocorre por não poder sintetizar de maneira adequada o ADN. O que é anemia, então? Então, o conceito é a diminuição do volume total de glóbulos rojos circulantes, de hematocrito, e da saturação de hemoglobina. Né? Saturação de hemoglobina. Lembrando que a anemia está sempre acompanhada de um síndrome anêmico, que é um conjunto de sintomas e signos que estão associados à anemia, que está astênia, falta de ar, cansaço, bom, enfim, é uma série de elementos que vão estar dentro do síndrome anêmico, né? Palidez, cutânea e mucosa, que é extremamente importante. Bom, aqui super importante a classificação, tá? A classificação, de primeiro, a gente tem que entender o seguinte: dentro dessas classificações ainda tem outras classificações, tá? Se é intracorpuscular, se é extracorpuscular, se de acordo com a etiologia, enfim. Eu acabei pegando aqui a classificação mais ou menos que o professor Chiesa passou. A única coisa aqui que eu fiz foi separar, porque assim, se vocês pararem para pensar, eu posso separar, porque assim, o professor colocou forma e tamanho junto, e ele que falou que é a parte morfológica. Só que dá para deixar mais específico ainda. Por exemplo, se eu falar da forma, eu estou falando se tem uma forma discoide, esfera ou de meia-lua, por exemplo. Se eu estiver falando do tamanho, ou é microcítica, ou normocítica, ou macrocítica. Não é muito, eu acho que ficou muito mais fácil assim. E se é de carga de hemoglobina, ou seja, estou falando da concentração de hemoglobina, então quanto menos concentrado, ou seja, quanto menor a quantidade de hemoglobina, vai estar hipocrômica. Quanto, se tiver normal, vai estar normocrômico, e se tiver com muita concentração de hemoglobina, vai estar hipercrômico. Então, simples assim, tá? Eu acho que ficou muito mais fácil assim, e assim a gente consegue já ver a alteração do tamanho, a alteração da forma e a carga, né? Então, dentro das classificações da anemia, a gente vai separar segundo o mecanismo de como ocorre. Então, a gente tem por perda de sangue, por aumento da distribuição, por aumento da destruição dos eritrocitos e pelo descenso da produção do eritrocito, né? Se já seja porque eu estou tendo algum tipo de problema, algum depósito inconveniente na medula óssea que está ocupando espaço, em vez de ter células aí que estão em processo de diferenciação, aí estou ocupando com outra coisa, e acaba tendo uma diminuição da produção de eritrocitos, né? Pronto, então, essas aqui são as 3 causas bases. Dentro de cada uma dessas causas, a gente vai analisar o que pode acontecer. Por exemplo, talvez a causa mais fácil aqui de explicar é a perda de sangue, né? Porque o que acontece? Na perda de sangue, a gente tem que lembrar o seguinte: se a pessoa está com perda de sangue, se é uma perda de sangue aguda, então normalmente pode ser um traumatismo, né? Traumatismo pode gerar, pode explicar. Lembrando que a gente está falando aqui uma perda de sangue que pode levar o paciente, se ele sobreviver ao choque, porque a primeira coisa que a gente perdeu o sangue, bom, é a tendência de choque. Tendência de choque não significa que ele vai chocar, né? Significa que ele está em tendência de choque. O que a gente tem que tratar, assim, uma das coisas que o professor não falou hoje na aula, só para repassar aqui, quem tem as aulas gravadas do professor Chesa, vou colocar mais uma coisa aqui, que ele não falou na aula de hoje. Ele disse que o que acontece, tá? O que pode levar a ter uma ruptura tá? na parte de uma ruptura massiva dos glóbulos rojos. Ele não colocou isso, assim, quando a gente chegar na parte
de hemólise, vocês me lembrem que eu quero falar, assim, alguém diga isso, não esquece do que o professor falou, porque hoje ele não falou, mas na aula gravada que a gente tem, ele comentou uma coisa aqui que é sumamente interessante, e provavelmente está na cabeça dele, ele vai acabar fazendo essa pergunta na prova oral. Então, aguda por traumatismo e a crônica por lesões do tubo digestivo, né? Já seja por uma úlcera péptica ou uma lesão a nível do colo, né? Qualquer coisa que vai acabar gerando o quê? Melena, ou seja, melena, você já sabe que melena é quando o sangue está escuro igual borra de café, né? Na bosta. E eu posso ter uma enterorrágia. O que pode gerar enterorrágia? Várias hemorroidal, né? Várias hemorroidas, pode dar muita várias, pode romper a várias, pode acabar gerando enterorrágia, lesão do tubo digestivo, a gente já falou, úlcera péptida, né? E transtorno ginecológico, que o professor deu exemplo até do aborto, né? Mulher está aborto casaria mais com a aguda, mas na classificação que o professor deu do livro, tem o transtorno ginecológico, por exemplo, uma metrorrágia, uma mulher que está tendo uma menstruação exuberante, pode acabar cursando com perda de sangue. Bom, muito importante, dentro da hemólise. Pronto, eu vou começar falando o que eu disse que eu não queria esquecer, porque o professor falou. Dentro das coisas mais importantes que a gente tem que lembrar aqui, e que o professor não comentou, foi, quer ver? Deixa eu ver, acho que está aqui, ó, hemólises, anemia hemolítica microangiopática, não. Transtornos autoimunitários, está aqui, pronto. Destruição imediata do anticorpo. O que o professor não falou hoje na aula, que ele já falou numa aula gravada? O professor comentou o seguinte, eu vou fazer a pergunta para vocês, eu quero que vocês pensem. Se eu fizer uma transfusão de sangue, tá? Eu sou A positivo. E vamos dizer, o Igor, que grupo sanguíneo tu é, Igor? O positivo. É O positivo. O Pedro é o quê? A Vitória eu sei que é O negativo. Nem vou. Eu não sei o que eu sou, não. Tu não sabe o que tu é, Jesus. Tá, vamos lá. Vamos hipoteticamente colocar, já que o Pedro não sabe o que ele é, vamos dizer que o Pedro é A positivo, certo? E Nem que o Pedro é perguntou para compatível mim. comigo. Oi? Nem perguntou qual que é o meu. Qual é o teu, Jô? Ó, positivo. Ó, positivo. Não, então dá para fazer você e o Igor. Ó, Eu e o Igor. vamos colocar o seguinte: a Jo e o Igor são compatíveis para poder fazer transplante, inclusive, tá? Nível molecular. Vocês são compatíveis nível molecular. Aí a Jo está precisando de sangue. O Igor doa sangue para ele. O que vocês têm que falar para o professor para ele abrir um sorrisão? Para o professor Chiesa. Ó, vocês têm compatibilidade, tá fazendo transfusão, e aí, o que você tem que falar para o professor abrir aquele sorrisão? Você tem que falar que, mesmo tendo compatibilidade, vai ocorrer a apresentação antigênica. Vai ocorrer. Deu para entender? Então, o que acontece? Por que a gente não transfunde sangue? Tipo assim, vamos dizer o seguinte: vamos dizer que a Jo perdeu 10% do volume sanguíneo. Ela teve um acidente de moto, caiu, pronto, perdeu 10% do volume sanguíneo. 10% do volume sanguíneo é bastante, né? Quanto seria 10%? 500 ml, mais ou menos. 500 cc, pronto, 500 cc, 500 ml. Nesse momento, eu pergunto, a gente transfundiria sangue ou não? Ainda não, né? Porque tá naquela fase compensatória, né? E se perder mais 500? Aí se entrar pra progressiva, acho que ainda não. É. Aí Ainda tem que não. avaliar. Tem que avaliar. Aqui, eu sempre digo para vocês o seguinte: a gente sempre analisa os parâmetros do paciente, porque, por exemplo, assim, ó, se não, a gente sempre tenta evitar a exposição. Por quê? Porque mesmo que seja do mesmo sangue, eu já vou estar sensibilizando aquela pessoa. Então, o que o professor falou é o seguinte: por isso que a gente fica atrasando de dar, porque mesmo que seja uma transfusão de sangue, lembre que o sangue é uma forma de transplante, é o transplante de células sanguíneas. E isso vai acabar gerando antigenicidade, vai acabar sensibilizando a pessoa, porque lembre que a gente tem vários outros subgrupos. Então é isso. Da hemólise, a gente tem deficiência genética hereditária, ou seja, transtorno de membrana, como a esferocitose, eliptocitose hereditária, doenças hemáticas,
deficiência da glucose isossada desidrogenase, glutatião sintetasa, anomalias da hemoglobina, síntese de globulina deficiente, deficientes genéticos adquiridos. Aqui tem uma deficiência da glucoproteína unida a fosfatidil-inositol, que vai dar uma hemoglobinúria paroxística noturna, a destruição imediata de anticorpos, que eu já falei para vocês aqui. Aqui a gente tem a eritroblastose fetal, que é a doença hemolítica do recém-nascido, né, por causa da eritroblastose fetal. Transtorno mecânico, ou seja, o professor falou, ficou muito engraçado isso aqui, ele falou transtorno físico repetitivo, né? Então, tipo, o cara toca bangô, tocador de bongô, tá? Ele está produzindo ali traumatismo mecânico, né? É o traumatismo físico repetitivo. Corredor de maratona, daí eu tive que cagar, morri de rir, porque a Patrícia que estava do meu lado, a argentina Patrícia estava do meu lado, ela falou assim, por isso que eu não faço maratona. Aí, tá vendo? Eu faço maratona, mas não tenho traumatismo mecânico, pelo amor de Deus, né? Aí o professor falou, não, mas se tiver tênis, o tênis amortece e tudo mais. Enfim, anemia hemolítica microangiopática, o professor falou essa questão aqui da microangiopática, significa que está presente nos capilares pequenos, isso aí vai estar, esse transtorno se vê no síndrome urêmico, no CID, né, na coagulação intravascular disseminada, e na púrpura trombocitopênica. Algumas infecções parasitárias, né, como a malária e a babesiose. A malária, você já sabe que o Plasmodium vivax, falciparum, todos eles coabitam no interior do glóbulo rojo, e uma vez que eles se rompem, né, eles vão acabar invadindo outros glóbulos rojos. A lesão tóxico-química, ou seja por sepsis de Clostridium, veneno de serpente e o envenenamento por chumbo. Lembre que envenenamento por chumbo é plomo aqui, né? Anomalia de líquidos de membrana, ou seja, que eu nunca ouvi falar dessa doença, eu não tive tempo, mas depois eu vou ler direitinho. Abetaliproteína. Nunca vi essa porra. Depois mas assim, o que ficou mais gravado para mim, eu até botei o fígado ali morrendo, que é para lembrar desse negócio da anomalia dos lípidos de membrana, uma doença hepatocelular grave. E eu tenho sequestro quando eu tenho hiperesplenismo. Alguém sabe dizer o que é hiperesplenismo? Não. Hiperesplenismo? Pronto, hiperesplenismo é que eu tenho uma atividade anômala, mais do que o normal, ou seja, eu estou exigindo mais do básico que o normal, e por isso que ele vai acabar tendo sequestro. E, tipo assim, ele vai acabar crescendo de tamanho, e assim, esse hiperesplenismo, que é por hiperfunção do baço, vai acabar gerando uma hipermegália. Maneiro, maneiro. Por Que a gente trabalhar tem? demais, Um, esse sequestro vai provocar hipermegália por trabalhar demais? sim, vai estar trabalhando mais. Outra coisa. Oh, peraí. Será que está aqui? Eu fiquei com dúvida agora. Se tem... tá. Ainda não. Tava aqui. Eu pensei, será que eu vou falar ainda no baço? Tá. Diminuição da produção de eritrocitos. Então, se vocês lembrarem, a gente tem três causas básicas, né? Ou seja, de problema da anemia. O que acontece? Eu posso ter por uma causa hemolítica, ou seja, uma hemólise massiva, ruptura dos eritrocitos. Eu posso ter por diminuição dos eritrocitos. E o outro, que a gente já tinha comentado, que, vamos ver, alguém lembra o que era? Hemorragia, deficiência na médula Isso, por óssea perda, e hemólise. por hemorragia. Hum. Então, hemorragia, diminuição dos eritrocitos, e sempre o que a gente vai colocar, sempre para a gente poder ter bem em conta isso, ou diminuir a produção, ou eu tenho hemorragia, e aí, de acordo com essas grandes causas que a gente olhou, a gente vai poder analisar qual é a causa, investigando e vendo através do quadro clínico e de exame diagnóstico. Eu vou focar mais em falar de alguns exames diagnósticos na próxima aula. Eu vou falar do esfregaço, vou falar do VCM, do volume corpuscular médio, enfim. Descenso da produção dos eritrocitos, então a gente tem defeitos genéticos hereditários, ou seja, que vão afetar a diminuição das células germinativas, como é o caso da anemia de Fanconi, né? Ou vão afetar a maduração dos eritroblastos
como na talassêmia, deficiências nutricionais, ou seja, que vão afetar a síntese de ADN. Eu já sei que é a vitamina B12 e vitamina B9, que afeta a síntese de hemoglobina, a ferropênica, né, que é por deficiência de ferro, deficiência de eritropoetina, ou seja, quando o paciente tem uma insuficiência renal, uma anemia de alguma enfermidade crônica. Aqui as doenças crônicas que o professor sempre coloca é aquela doença crônica na qual a pessoa tem tem perdas de sangue insidiosas. Ou seja, a pessoa está perdendo sangue de maneira contínua, mas não sabe por quê, tá? Inclusive, tem até uma causa aqui que não foi colocada, que é quando assim, a gente falou que pode ter ruptura por causa na parte de hemólise, né? Mas também pode ter por consumo de glóbulo roxo. Quando seria por consumo, só para a gente poder colocar em evidência? Por exemplo, assim, alguém que está com estado metabólico acelerado, por exemplo, a criança está com estado metabólico acelerado, então ela vai ter mais consumo. Uma grávida está com estado metabólico alterado também, ou seja, está consumindo mais, ou seja, eu tenho maior consumo. Então, se eu tenho mais consumo e não está entrando o suficiente, vou acabar tendo diminuído, né, todos os processos relacionados com o glóbulo roxo. E ainda tem um parasita sugador de sangue, que eu digo para vocês que é o Necator americano, né, que é um nemátodo, que ele que faz é o quê? Justamente, imagina, quando ele está altamente concentrado no intestino, ele faz é ficar chupando o sangue da pessoa, que a pessoa literalmente tem uma anemia. E aí essa anemia que vai acabar distinguindo das outras é que você vai ver o quê? Que é uma anemia que você vê que o paciente está ou seja, tá normocítico, está normocrônico, tem anemia, e o eosinófilo está bem aumentado. Olha aí, ó uma anemia diferentona aí, né? Então, isso aí é interessante. O que a professora Carol hoje perguntou na aula, ela perguntou, meu grupo ficou com anemia para apresentar, inclusive. Ela pegou e falou assim, vem cá, e quando eu tenho alguma leucemia, uma leucemia aguda ou um transtorno mieloproliferativo, o que vai acabar acontecendo? Diminuição na produção de eritrocito. Aí cai aqui, cai na diminuição de produção de eritrocito, tá? Então, isso vai acabar sendo bem importante. Sequestro de ferro, dependente de inflamação, ou seja, lembrando que no processo inflamatório eu vou acabar usando muito ferro. Então, todas as doenças, sejam patologias crônicas, vão acabar gerando uma anemia por doença crônica. Aqui, outra coisa também que o professor deixou bem claro hoje, não basta tratar a anemia, a gente tem que tratar a causa da anemia. O paciente chega com anemia, aí você coloca vitamina B12, vitamina B9, aí, tipo, e se é um parásito, você não der o antiparasitário, vai continuar sugando sangue. Ele vai dizer, olha, botaram um suquinho aqui gostosinho para mim tomar ainda, ficou mais gostoso ainda. Então, sempre buscar a causa. O mais importante é a causa. Você entendeu o mecanismo, analisar a causa. Vou focar mais nisso, que tipo, eu até peguei um fluxograma que o professor deu hoje na aula, super interessante, né? Porque, por exemplo, assim, o professor pegou e falou uma hora lá, imagine o seguinte, ele disse assim, como é que a gente faz para diagnosticar uma causa, né? Então, ele pegou e falou assim, quero fazer o diagnóstico, beleza. Aí, não repor simplesmente o ferro. Então, ele diz assim, vamos fazer uma endoscopia digestiva para saber se eu tenho diminuição, né? Ou se eu tenho aumento, ou se eu estou perdendo sangue se eu tenho alguma lesão no tracto gastrointestinal. Deu negativo, eu faço uma citologia de bexiga para ver se eu tenho algum problema, se eu estou perdendo essa hemoglobina pela urina. Que lembre que eu tenho hematúria microscópica e hematúria macroscópica. Então, normalmente, se eu estou procurando na bexiga, é porque eu estou suspeitando que tem uma hematúria microscópica. Eu faço citologia de bexiga, deu ruim, beleza. Continuo procurando, digo, vem cá, não pode ser uma tuberculose? Tuberculose é uma doença crônica, né? Ó, tem tudo a ver, isso aqui que o professor falou tem tudo a ver. Aí, beleza, não encontrei, ó, eu fiz endoscopia digestiva, não achei nada, fiz a citologia vesical, não encontrei porcaria nenhuma. Suspeitei de tuberculose, procurei tuberculose, fiz os testes de tuberculose, não deu nada, pronto. Aí eu coloco o composto energético tranquilamente, sem ficar